Meus amigos, trabalhadores ou não, assistentes. Peraí, trabalhadores ou não, que estamos reunidos em nome de Jesus, e vamos falar sobre um tema que eu acho, para o momento atual, né, muito oportuno, muito interessante. Não é um manual para nos colocar da noite para o dia no modo perfeição. Isso não existe. Por mais que eu queira ser perfeito no estágio que eu estou, isso é impossível. Perfeição exige outros conhecimentos, exige outros esforços, outro tipo de trabalho. Existe, enfim, uma gama de experiência que, no estágio em que eu estou, eu não tenho como. Mesmo que eu queira ser perfeito, eu não tenho paciência para isso, eu não tenho estofo moral para isso, eu não tenho experiência espiritual para isso. Mas são aconselhamentos, são orientações muito interessantes que podem nos ajudar no dia a dia. Eu vou ler o texto bíblico referente ao que está no Evangelho com relação a essa matéria, buscando a perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes aos que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Olha só o detalhe, né? Jesus nos alerta que não adianta eu querer só cumprimentar, só perdoar, só ajudar os meus amigos. Pelo contrário, eu tenho que ajudar os meus inimigos. É difícil no estágio que nós temos? É difícil, é muito difícil. Não pense que você é diferente de mim e eu seja diferente do outro, não. A nossa tendência, quando nós temos. Nós não temos inimigos, mas quando nós temos alguma pessoa que nós não gostamos, nossa tendência é nem se lembrar da pessoa, é não querer contato com a pessoa, mas vocês vão ver no transcorrer do trabalho que a gente deve se envolver com as pessoas, se envolver no bom sentido, óbvio, com as pessoas que a gente tem dificuldade. Porque são esses, se nós tivermos sucesso com esses, que vão nos jogar, entre aspas, para diante. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei com isso mais que os outros? Se eu agradar só os meus amigos, ou os meus, vamos dizer assim, não os meus inimigos, mas as pessoas que eu não tenho simpatia, não estou fazendo muita coisa, não, gente. Eu estou simplesmente caminhando. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. É claro que isso aqui é uma imagem forçada, simbólica, né? A gente não, eu disse no princípio que a gente não tem estofo para ser perfeito, mas nós somos espíritos compatíveis com a perfeição. Nós somos suscetíveis da perfeição. Por isso que, a partir do momento que eu me dedico à perfeição, um dia, lá na frente, eu vou ser perfeito. Eu não vou perder meu tempo, com certeza. Por isso que ele diz aqui, sede, pois, os outros perfeitos. Quer dizer, elabore a perfeição, trabalhe em busca da perfeição, trabalhe em busca da caridade, trabalhe com a qualidade, trabalhe com aquelas pessoas que você não sente simpatia, procure redobrar a sua paciência, porque esse é o caminho. É por aí. Característica da perfeição. Sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tomada ao pé da letra, pressupõe a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta, o que é impossível.
a perfeição absoluta é divina, é de Deus. Nós sempre vamos conseguir uma perfeição relativa. Sempre vamos ser espíritos puros, mas não iguais a Deus. Porque senão nós seríamos outros deuses. E não tem cabimento nisso. Se isso fosse possível, seria inadmissível, pois tornaria a criatura igual ao Criador, o que não é possível. Isso não é possível. Você é suscetível à perfeição, você pode caminhar com a perfeição, você pode se esforçar pela perfeição, vai ser perfeito, comparável com as pessoas que são seus iguais, vai ser perfeito, comparável com as pessoas que serão inferiores, mas nunca perfeito, comparável com o Pai. Em que consiste essa perfeição mencionada por Jesus? Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos aos que nos perseguem, ou seja, a caridade na sua mais ampla acepção, o que implicita a prática de todas as outras virtudes. É fácil isso, gente? Eu estou naquele time seguinte, que não é fácil. Amar nossos inimigos é o que eu disse logo no princípio. É muito difícil. Por quê? Porque eu ainda não tenho preparo mental. Eu ainda sou espírito de mundos de prova e expiação. Faço força, estudo, trabalho, me dedico à caridade, controlo meu pensamento, mas eu ainda não tenho estofo moral para amar os meus inimigos. O mais que eu faço, num esforço incrível, quando eu encontro um inimigo, é esquecer do meu inimigo, que já é um ganho. Eu não desejo mal a ele, procuro esquecer, mas o ideal é você não esquecer e passar. Ou melhor, nem passar. Quando ele te fizer um mal, você o perdoar e amar como ele, como um espírito inferior. Se lembra daquela passagem de Jesus na cruz, que eu, há anos atrás, eu não entendia? Quando ele disse assim, Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem, são espíritos inferiores, são espíritos, são irmãozinhos sofredores. Eu dizia assim, pô, meu Deus do céu, Jesus sendo dilapidado na cruz, sofrendo, e pede, Pai, perdoai, como é que pode? Hoje eu já entendo um pouco. Hoje eu já entendo um pouco. Para um espírito como ele, o normal é esse, Pai, perdoai. Eu talvez ficasse de boca fechada, não ia pedir, pai, acaba com essa raça, não ia pedir isso, que eu já sei que não é para fazer assim. Mas eu abri a boca para pedir perdão pelos meus inimigos, só Jesus. Só Jesus. Ou seja, e além do mais, além desse controle mental, físico que nós temos que exercitar, temos que ter, não. Isso é um exercício que é exercitado. Né? Com o exercício, você vai adquirindo. Você nasce com a potencialidade. A potencialidade é bruta. O exercício vai despertar a tua potencialidade. Por isso que é impossível, no momento, você, apesar de ter essa potencialidade, você ficar agindo como se santo fosse, como se espírito fosse, puro fosse. Não é possível, porque você ainda não despertou essas potencialidades. Através da caridade, na sua mais ampla acepção, o que implicita a prática de todas as outras virtudes. Características da perfeição. Não, estou voltando, é? E não pode. Não pode. Espera aí, só um instante. Alguma coisa aconteceu aqui comigo. Ao homem de bem. Parte 1. Quem é o verdadeiro homem de bem? Olha só, estou perguntando quem é o verdadeiro homem de bem. Não estou perguntando quem é o verdadeiro homem perfeito. Nem o Evangelho pergunta isso. É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O homem de bem, na verdade, é o homem potencialmente perfeito, é o homem do futuro.
Então, se eu procuro, no meu dia a dia, com todas as dificuldades de homem inferior, né? E dificuldades mentais, dificuldades espirituais, se eu com a minha dificuldade de homem ainda, de provas e expiações, eu já começo a cumprir um pouquinho da lei da justiça, um pouquinho da lei do amor, já pratico a caridade sem interesse, pratico a caridade porque eu quero ajudar, ou seja, na sua maior pureza, eu estou a caminho de ser um homem de bem. Não vou ser, num primeiro estágio, uma perfeição, mas vou ser um homem de bem, que será o input para a perfeição, será o empurrão para a perfeição. Ele se interroga, o homem de bem, né? Ele se interroga sobre seus próprios atos. O que eu fiz? O que eu fiz diariamente? Isso a gente pode fazer quando dorme. Eu confesso a vocês que eu faço. O que eu fiz? Eu magoei alguém? Eu me mantive calmo diante das dificuldades que eu tive hoje no dia a dia? Eu tratei as pessoas com dignidade? Eu tratei com benevolência? E se aquele cérebro exame de consciência que a gente aprendeu lá atrás, quando a gente fez primeira comunhão na Igreja Católica, era esse exame aí de consciência que a gente fazia, né? É perguntar a você mesmo. Só que para as outras religiões é exame de consciência. Para nós é exame do espírito, é você perguntar ao seu espírito. Eu estou bem? Eu sou correto nas minhas atitudes? Eu trato meus empregados, ou aqueles que me servem, com responsabilidade, com carinho? Eles comem a mesma comida que eu como? Ou eu faço separação? Entende? São essas coisas que você tem de perguntar para saber em que situação você está. Ele se interroga sobre seus próprios atos, perguntando a si mesmo se não violou a lei do amor, ou seja, amar o próximo, tratar o inferior ou aquele que está na escala social num grau inferior ao seu, né? Se você não praticou qualquer mal, eu fiz algum mal a alguém, eu tratei mal, eu respondi mal, enfim, se fez todo o bem que eu poderia, será que eu fiz tudo o que eu podia fazer para ajudar o outro? E, às vezes, a gente tem situações que a gente não quer dar nem um passinho adiante para ajudar, né? A pessoa te prejudicou, a pessoa te deixou em falta no meio do caminho, e você, a tendência é que você até desligar o Zap, dizer eu não vou falar mais, não quero mais papo, mas aí você não vai agir como se estivesse buscando o homem de bem. Você vai agir como o homem que você é, sem avanço, um homem de provas e expiações. Se ninguém tem qualquer queixa contra ele, enfim, fez aos outros tudo o que gostaria que ele fizesse, seu homem de bem, possui em alto grau o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Eu pratico a caridade porque eu gosto. Eu entendo o sofrimento do outro. Eu não estou fazendo favor nenhum em ajudar o outro. Se eu puder fazer uma caridade em que eu tiro um pouquinho de mim para dar ao outro, eu já estou começando a entender realmente o que é ser caridoso. Caridoso é você dividir o pouco que você tem com o outro. Então, isso é a lei do amor, é a lei do amor ao próximo. Fazer o bem pelo bem, pela vontade de fazer. Não tem nenhum interesse, não ganho nada. Não estou visando meu futuro, não estou visando emprego, não estou visando nada. Eu faço porque eu gosto. Eu acho que eu tenho que fazer. Está na hora de eu fazer. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu norte. Sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Quando houver
os seus interesses em discussão, você fazer uma avaliação se aquele interesse se justifica diante do sofrimento de quem está à sua volta. Isso é caridade. Se tiver esse interesse, sacrificando alguém à sua volta, é a hora de você abrir mão de parte ou em todo, dependendo das circunstâncias, ó. Então, isso tudo, gente, isso é o nosso dia a dia. Isso não é dia a dia de um diferente, não. É o dia a dia do Eduardo, é o dia a dia da Maria Celina, é o dia a dia do Armando, da Alessandra. O Homem de Bem, parte 2. O homem de bem estuda as suas imperfeições, trabalhando-as no sentido de aniquilá-las. Olha só, que ele não diz superá-las, ele não diz empurrar para frente, ele não diz esquecê-las, ele diz aniquilá-las, ou seja, exterminá-las, não constar mais no seu pensamento. Vou repetir: o homem de bem estuda suas imperfeições, trabalhando-as no sentido de aniquilá-las. Aniquilar significa o seguinte: desaparecer. Então, é isso que nós temos que fazer com as nossas imperfeições. Nós temos que trabalhar as nossas imperfeições, no sentido de elas não mais existirem, elas não mais nos incomodarem. A semelhança do que Jesus, ele todo espetado, de espeto daqui, espeto dali, tinha carregado parte da cruz, pregado, e ele simplesmente, como ele já tem todas as qualidades já aniquiladas, ele pensou em quem? Pensou em quem estava fazendo sofrimento. Ele sofrer. Pai, perdoai que eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem quem sou eu, não acordaram ainda, e não sabem a maldade que estão fazendo. Está tudo sendo carreado para eles que estão fazendo as maldades. Então, você veja que esse é o sentido. Jesus aniquilou todas as suas imperfeições. Todas. Que esse é o caminho que nós temos. Ah, mas para nós é ainda muito distante. Ah, é óbvio. É óbvio. Nós ainda estamos no provas e expiações, ainda temos que passar para a regeneração. Olha o quê? Que você leve 1000 anos em regeneração, são 1000 anos. Você, por acaso, provavelmente, no provas e expiações, você levou mais de 2000 anos. Você está vivendo 2024 anos e está aqui. Você não está lá. Então, é sinal de que a luta é muito grande, gente. É muito grande. Mesmo que você passe para a regeneração, ainda tem muito estudo para fazer, ainda tem muito gênio para amansar, ainda tem muita caridade para fazer, muito trabalho na espiritualidade na Terra para ser ajudado com as nossas mãos. Senão não vai adiantar nada, senão não adianta nada. Seus esforços todos são direcionados para poder dizer no dia seguinte que traz algo melhor que na véspera. Esse é o grande lance quando você faz o teu exame de consciência, quando você se joga para dentro de você, que você olha o que você fez naquele dia, ou quando você acorda e diz, tomara que eu seja melhor do que ontem. Isso é muito legal, gente. Muito bom, muito bom mesmo. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado poderá ser tirado. Isso é aquele negócio, né? Ele não se envaidece, porque, embora ele esteja vendo todo um sofrimento à sua volta, né? Falta de emprego, falta de dinheiro, roubalheira, os mandantes da política são os que mais roubam, e você, por exemplo, eu sou um homem de 85 anos, não posso fazer mais nada. Eu não trabalho, não posso ir para sindicato berrar, não posso ir para sindicato votar, dependo de uma eleição que eu não sei se eu vou votar, porque eu estou vendo tanta imundícia que eu não sei se vou votar. E eu vejo à minha volta gente na calçada, miséria. Então, eu não me envaideço do que eu tenho,
Eu não me envaideço do que eu consegui. Então, eu, quando saio à rua, eu procuro ajudar. Pouco? Pagar um café com leite de manhã é pouco. Eu queria poder resolver o problema do mundo, mas não posso resolver. Se eu pudesse, eu pagava almoço todo dia para eles, mas não posso. Eu posso pagar um café quando eu saio meio-dia, 1 hora para algum lugar e o cara me escora na esquina. Pode pagar um almoço? Pode, vou lá, pago R$ 15. Então, são essas coisas que a gente tem que começar. Não é ter medo de falar com o mendigo. A gente tem que botar na cabeça o seguinte: aquele é um espírito encarnado que está em piores situações do que eu. Ele não vai poder fazer nada comigo. Ainda mais que ele chega bem assim, devagar, como todos eles, com necessidade. Doutor, senhor, paizão, paizão, pode pagar um café comigo, para mim? E eu vou maltratar um cara desse, está maluco? Eu não tenho mais sentido isso. Pode ser que eu, com uns 20 anos, com 30 anos, eu fizesse isso. Hoje, com 80 e poucos anos, não tem mais sentido isso. Eu não posso me envaidecer do que eu tenho, porque eu estou vendo a miséria em volta de mim, gente. Está me preocupando. Pudera eu ajudar, e eu não posso fazer absolutamente nada. Pode sim, você pode ajudar os Médicos Sem Fronteira, os foragidos de guerra. Posso, eu ajudo. Mas ajudar em loco, como eu ajudo aqui na minha porta, eu gostaria de poder, mas não tem mais idade, não tem mais disposição, e eu não posso fazer fila na porta do condomínio. Então, me preocupo porque eu entendo o problema dele. Eu entendo que ali está um espírito em alto grau de sofrimento. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que é apenas depositário fiel que terá de prestar conta. Tudo que eu tenho, gente, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, do carro ao apartamento, da banheira com água quente, tudo isso é emprestado. Nós somos depositário infiel, ou melhor, depositário fiel dessas coisas. Deus nos emprestou através de um bom salário, através de uma boa aposentadoria, né? Através de anos de trabalho, ele depositou confiança e nos deu esse direito de gozar o que muitos não podem. Então, isso não é meu, vamos dizer assim, juridicamente é meu, mas diante da espiritualidade, diante do Pai, isso não é meu, está emprestado. Então, eu tenho que ter respeito, eu não posso abusar desse direito, eu não posso humilhar ninguém. Você mora na rua, você não sabe o que é morar num apartamento de 3 quartos. Eu não posso fazer isso, gente. Porque o cara nunca vai saber realmente, coitado. Isso é humilhação. Eu não estou, além de maltratar, eu estou humilhando uma pessoa se eu fizer isso. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que é apenas depositário fiel. Esse fiel foi eu que estou botando, que eu me esqueci de botar. Depositário fiel, que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial será aplicá-lo para a satisfação das suas paixões. É aquilo seguinte: ó, eu tenho dinheiro, sim, tenho boa poupança, mas não ajudo ninguém, quero que todo mundo se exploda. Vá trabalhar. Eu já vi isso, gente. Um cara na rua, maltrapilho, com fome, uma pessoa virar para ele e dizer assim: vai trabalhar, vagabundo. Mas um cara desse vai trabalhar. Ele não tem mais nada. Ele não tem mais condições. Ele não tem mais condição de saber nem onde tem emprego. E se ele chegar no emprego, sabe o que acontece? O nego vai pegar ele de pau ali, sai daqui, fedorento. Eu vou contar um caso para você, não vou citar os nomes, mas vou contar uma coisa verdadeira, que aconteceu comigo e com o Celso. Celso, eu vou dizer, porque o Celso ajudou para caramba. Nós atendíamos uma pessoa na Casa Espírita. Na época, eu e o Armando, que trabalhávamos na convivência fraterna, essa pessoa morreu até de câncer. Ele era da rua. Foi se chegando, tinha interesse em assistir às palestras e etc. Um belo tempo, ele estava muito ansioso para trabalhar, queria sair da rua, né? Chegou perto de mim e do Celso e falou: olha só, será que vocês não arranjavam um emprego para mim? Eu queria fazer. Aí o Celso se lembrou que tinha um amigo
que ele tinha, parece, oferecido um emprego de fiscal de um supermercado na Vida Brasil, ou caixa de supermercado, um negócio no supermercado. Aí eu me lembro que o Celso até falou para ele: olha, eu vou arranjar para você e vou te levar lá, mas você faz o seguinte, vê se você arranja uma... E eu não sei se vocês sabem, abrindo um parênteses, pessoal de rua, mesmo tomando banho, eles têm um cheiro característico, que é um cheiro de rua misto com CC, falta de banho, tá entendendo? Muitos dias sem tomar banho, ele ganha um cheiro característico. Aí o Celso chegou, falou: procura vir numa roupa, toma banho, por favor, vem com a roupinha mais arrumada que você puder, que eu vou te lembrar para você, vou te levar para você num amigo meu ver se a gente consegue arranjar esse emprego para você. E o Celso teve o trabalho de botar ele no carro, levar ele lá. Ele deixou ele lá no RH, antigamente era serviço pessoal no RH. Ele fez a entrevista lá, não sei se preencheu, depois ele não arranjou o emprego. Resumindo, ele não arranjou porque não tinha condições, talvez. E o Celso falou um troço depois para mim, e que eu vou passar para vocês, que é isso aí. Ele falou assim: Eduardo, o que acontece é o seguinte, ele estava arrumadinho, mas acontece que estava com um cheiro característico, um cheiro de rua, que provavelmente o cara do serviço pessoal sentiu e viu que ele era cara de rua e não deu emprego. Então não adianta você, quando uma pessoa se aproximar, vai trabalhar, vagabundo. O cara conta com todas as negativas possíveis. Todas. Falta escolaridade, falta um bom asseio, falta uma boa calça, uma boa camisa, né? Falta escovar os dentes, falta tudo para ele. Às vezes falta escolaridade e o descrédito de ser da rua. Então, vocês vejam a dificuldade que um espírito desse, que está abandonado pela sociedade, tem para levantar a cabeça. Não é de brincadeira. Então, vamos repetir aqui: usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que é apenas depositário fiel que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial será aplicá-lo para a satisfação das suas paixões. Trabalhando para tornar-se um bom espírita. O espiritismo não criou nenhuma norma moral. Realmente, o espiritismo não criou nenhuma prova moral. Ele é o cristianismo redivivo. Se alguém criou uma nova moral, foi o cristianismo. O espiritismo é o cristianismo redivivo? Não criou. Ele simplesmente codificou, arrumou o cristianismo de modo que você pudesse entender ele claramente. E é isso que o espiritismo fez com muita propriedade. Olha aí, apenas facilitou aos homens a compreensão da prática e da moral do Cristo, que ela vem simbólica, ela vem investida de simbolismo, né? Vazada, simbolismo até campestre, porque era a época que Jesus tinha vivido, e essa visão campestre, às vezes, é inadaptada para o momento atual. Então, o que o Espiritismo fez? Ele trouxe lá do campo para a cidade, trouxe para a modernidade aquelas explicações do cristianismo. Apenas facilitou aos homens a compreensão da prática e da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável. Por que inabalável? Porque esclarecida aos que duvidam ou ainda vacilam. Não há falta de clareza na doutrina espírita, não há falta de clareza. É ler, se interessar, concentrar, meditar, que você vai entender. Não contém alegoria, nada está embutido, nada está simbólico, nada está atrás de alguma coisa que você não sabe nem o que é. Não observa ali a perninha daquele balaúste, daquele holofote, não tem nada disso. Não tem alegoria, nem figuras que possam levar a falsas interpretações. Sua clareza está, pois, na essência doutrinária. A doutrina é clara. Como o cristianismo foi claro, apenas ele foi claro para uma época e precisava ser adaptado para a época seguinte, constituindo a sua força especial,
vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus estudantes não se acham de posse de nenhum segredo especial oculto aos demais. O espírita não é um especial de Deus, não é um iniciado em nenhuma doutrina misteriosa que ele vai ser um dia grão-mestre disso, grão-mestre daquilo, vai ser o esclarecedor mais potente, vai ser o palestrante mais sábio. Não existe isso. Na doutrina espírita não existe isso. Existe o estudioso, o palestrante vamos dizer assim, mais conhecido, o que é mais fácil entender o que ele fala. Esse palestrante é estudante da doutrina. Ele não pode bater o peito, embora ele tenha, como eu, 35 anos de doutrina espírita estudando, fazendo palestra aqui, ali, eu não posso bater, no ESD, inclusive, não posso bater no peito, eu sei tudo, não sei nada. Não sei nada, gente. A vida ainda vai me ensinar muito enquanto eu viver. E eu ainda tenho uma etapa enorme depois que eu voltar. Para compreendê-la, será necessário uma inteligência fora do comum? Não, claro que não. Inteligências vulgares lhe aprendem com incrível precisão. A gente cansa de ver pessoas sem instrução, entende uma palestra dentro do centro com a maior facilidade. E, às vezes, pessoas com curso superior, e eu tenho curso superior, por isso eu fico a cavaleiro de falar, as pessoas escutam, e dizem, não gostei muito não entendi certas coisas, e sai lá fora e conversa com você, entendeu errado o que a pessoa explicou. Você está entendendo? Então, tem dificuldade para entender. É claro que ele não está no seu momento, é claro que aquela pessoa, embora tenha curso superior, ele não está no momento de entender. Inteligências vulgares lhe aprendem com incrível precisão. Há de se ter, isto sim, maturidade do senso moral, independente do grau de instrução e da idade, com certeza. Independente do grau de instrução e da idade. Vou beber um pouquinho d'água, por isso que eu vou dar uma parada, tá? A luta diária do verdadeiro espírita. O espírito que nele habita, ou seja, habita no verdadeiro espírita, domina a matéria de um modo mais completo. Ele tem mais domínio da matéria, das suas sensações, do que um homem comum. Óbvio, ele aprende através dos cursos sistematizados, através das palestras, através da leitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e ele aprende a se dominar, para e passo. Ele não é um homem comum no sentido de não, eu fiz isso porque eu não me dominei, eu me excitei com uma mulher bonita. Isso daí não cabe para o espírito. Por quê? Porque ele tem domínio da matéria, ele tem obrigação, se ele estuda, se ele prestou atenção, se ele frequenta uma casa espírita, ele tem que ter domínio mental sobre as coisas. Ué, então, alguma coisa está errada, e não é com a doutrina. O espírito que nele habita domina a matéria de um modo mais completo, dá-lhe uma perfeição mais clara do futuro. Os princípios doutrinários lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Isso é verdade, gente. A cada palestra que eu faço, a cada estudo que eu participo, a cada livro espírita que eu faço, entende? Que eu leio, a cada evento que eu participo na casa espírita, me faz vibrar dentro de mim a, 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 as minhas fibras internas. Eu digo, caramba, eu estou aqui escutando isso, que maravilha. Enquanto tem um monte de gente lá fora que está perdido no samba, não sabe onde vai, não sabe o que faz da vida, reclama, blasfema. Eu estou aqui. E o que é isso? São os princípios doutrinários que eu aprendi. É a doutrina que me empurrou para diante. Fazem vibrar em mim toda essa sabedoria que eu preciso adquirir até o final dos meus tempos. Como reconhecer o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é diferenciado, né? Nada disso.
Não tem nada de diferenciado. Espírita não é diferenciado de ninguém. É um comprometido. Está tendo a grande oportunidade da vida dele de entender a vida como ela é, de entender o cristianismo como ele foi colocado por Jesus e, posteriormente, codificado e arrumado por Allan Kardec. Reconheces o verdadeiro espírito. Olha que essa frase é lapidar, gente. Reconhece-se o verdadeiro espírita, não é pela sua qualidade especial, sua inteligência, porque ele é melhor do que os outros, não. Olha só, reconhece, vou ler até devagar, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita ainda está cheio de más inclinações. Só a única vantagem do homem comum que ele tem é o seguinte, é que ele faz tudo pela sua transformação moral. Ele doma as suas vontades materiais, faz esforços para domar suas más inclinações. Então, essa é a única diferença. Mas o verdadeiro espírito ainda é um homem comum. Por mais que ele seja falante, por mais que ele faça palestra, por mais que ele seja destacado no movimento espírita, ele ainda é um espírito devedor. Ele é um espírito que tem no passado as suas manchas e que, através do estudo e do trabalho caridoso, ele está purgando essas manchas. Para quê? No futuro, ele tenha condições de escolher uma melhor encarnação. Não é preciso ser triste para ser espírita. Isso é outra coisa. As pessoas pensam que a pessoa, para ser espírita, ela tem que ter, assim, viver orando, porque eles veem a gente orando, né? A gente ora para começar um trabalho, a gente ora para tomar um passe, a gente ora para encerrar um passe, a gente ora quando termina uma palestra no centro, né? Então, nós vivemos agradecendo e rezando, que é a única maneira que eu sei. Não adianta você terminar uma palestra no centro e dizer obrigado, meu Deus. Isso daí não é prece. É preciso que você concentre, expanda seu pensamento, seu coração, as suas fibras, para que a gente possa alcançar e eles possam saber que você está agradecendo. Mas não é preciso que eu seja triste. Não é preciso que eu viva vestido de negro, que eu viva vestido silencioso pela vida fora, não rindo, não. Pelo simples fato de frequentemente nos elevarmos em prece, não significa dizer que seremos obrigados a viver uma vida mística, que nos mantenha fora das leis da sociedade em que optamos ou fomos obrigados a viver. Eu posso ter sido optado por essa vida, pedir para vir, pelas minhas dificuldades do passado, ou disseram o seguinte, você tem que ir nessa circunstância. Mas eu queria ir na outra. Não pode. Não pode. Se for na outra, você vai descabelar como você se descabelou na última encarnação. Então, é melhor ir um pouco restringido. Então, eu sou obrigado, pela minha circunstância, a me manter sempre vigilante através da prece. Mas não quer dizer com isso que eu tenha que viver fora das leis da sociedade. Eu posso viver, eu posso ser alegre junto com a minha sociedade em que vivo. Devemos viver como homens e mulheres do nosso tempo. Eu posso ter direito a tudo que os homens e as mulheres desse tempo têm. Eu posso ter carro. Mas eu vou comprar outro carro, o dinheiro está sobrando, eu faço caridade, eu ajudo quem pode, mas ainda sobrou dinheiro. Deus me deu essa qualidade, então eu sei manejar dinheiro, ainda sobrou um pouquinho, vou comprar outro carro para minha mulher. Eu posso ter 2 carros, está entendendo? Posso querer dar um carro à minha filha que passou com relevância no exame. É um direito meu. Não roubei, estou trabalhando feito um leão e o dinheiro está rendendo. Por que não? Estou vivendo com o meu tempo. Chega num sábado, chega para a mulher, chama a família, meus filhos, vamos almoçar, vamos lanchar, vamos comer uma pizza. Qual é o problema? Eu vou ficar encerrado dentro de casa, me lamentando. Não, não, não. Meu pai não quer isso. Não, nós não podemos usar as belezas da vida. Eu tenho que sofrer. Não.
eu tenho que sofrer, não é bem assim, não. Eu tenho que sofrer de boca calada se aparecer o sofrimento, mas eu não tenho que provocar o meu sofrimento. Eu não tenho que deixar de ter as coisas se eu posso ter, só para dizer que eu estou sofrendo. Pelo amor de Deus, não é por aí. Sacrificando as necessidades, mesmo as frivolidades, mas com um sentimento de pureza que nos possa levar. A virtude não consiste em nosso aspecto lúgubre ou severo. Não há necessidade de repelirmos os prazeres que nossas condições humanas nos permitem. Basta que reportemos todos os atos da nossa vida ao Senhor Deus. Basta que nós vivamos como homens de bem, respeitando as leis da sociedade, respeitando o nosso próximo, fazendo o possível para ser agradável, não diante de Deus, mas fazer agradável diante da sociedade, das pessoas que precisam da gente, das que precisam de mim, daquelas pessoas que se aproximam de mim por necessidade. Não é por interesse, hein, gente? Que as que se aproximam por interesse é bom sair fora. Mas aquelas que se aproximam por necessidade, eu tenho obrigação de prestar atenção a elas e ajudar, se for possível. Para vivermos a constante comunhão com a espiritualidade, não será necessário nos cobrirmos de cinza ou evitarmos os prazeres simples do viver dignamente. Sejamos alegres, felizes, mas deixando claro que a nossa alegria ou felicidade decorre da consciência reta. Vou repetir esse parágrafo. Para vivermos a constante comunhão com a espiritualidade, não será necessário nos cobrirmos de cinza ou evitarmos os prazeres simples do viver dignamente. Sejamos alegres, felizes, mas deixando claro que a nossa alegria ou felicidade decorre da nossa consciência reta. Eu não tenho nada, eu não fiz mal a ninguém, eu não prejudiquei a ninguém, eu não maltratei aquele que estava abaixo, eu ouvi aquele que estava na rua quando eu passei, chamou, paizão, me ajuda a tomar um café aqui, me dá... Eu escutei ele falar, paizão, me ajuda a comer um prato aqui de comida, que eu estou com fome desde ontem que eu não... Eu escutei ele, estava com dinheiro no bolso. Claro que pode me pegar desprevenido, não estou com dinheiro. Aí digo para ele, não estou com dinheiro. Mas se eu tiver com R$ 15 é um almoço. R$ 9, eu sei até o preço, R$ 9 é um lanche ali na esquina da Barata Ribeiro, bem bom. Aquele borrachudo, aquele pastel borrachudo com suco de laranja. Na boa, para o cara aguentar até a hora do almoço. Então, eu escuto o cara e ajudo o que for possível. Eu vivo com dignidade, procuro, claro, eu procuro viver com dignidade. Cuidar, estamos chegando no final, tá? Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá a perfeição moral na maceração, punição do corpo, eu maltratar meu corpo, deixar meu corpo bandalhar, não cuidar dele, não tomar remédio. Será que a minha perfeição moral é isso? Isso tem cabimento? O corpo é uma coisa que Deus nos emprestou, né, para viver. É uma máquina, é uma instrumentação que ele nos ajudou, uma máquina apropriada para as minhas dificuldades que eu iria ter, para melhor eu trabalhar, para eu melhor viver. Para que o prisioneiro, ou seja, o espírito, viva, divirta-se e chegue a ter ilusões de liberdade, tem o corpo de estar sadio, disposto e forte. Então, esse negócio de maceração para procurar o céu é bobice, gente. Bobice. Há duas correntes que se confrontam. Os ascetas, as ascetas, renúnciam ao prazer, que querem aniquilar o corpo, e os materialistas, que desprezam o espírito. Duas violências tão insensatas, uma quanto a outra. Além, óbvio, dos espíritos indiferentes, sem convicção e sem paixão. Onde está a sabedoria, então? Na doutrina espírita, que consegue demonstrar as relações que existem entre o corpo e o espírito. Um necessário ao outro. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O meu corpo, eu preciso cuidar do meu corpo para que meu espírito esteja bem. A partir do momento que eu esteja sadio, com certeza meu espírito vai estar bom, porque eu consegui fazer com que o meu corpo ficasse sadio.
Um é necessário ao outro. O meu espírito sadio, a minha mente sadia, vai me proporcionar um corpo sadio e vice-versa. Vou finalizar agora com essa frase. Atenção, por favor, todos. Mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo são. É uma citação latina, nunca foi tão atual como nos tempos presentes. Mente sã em corpo são. Finalizando, uma boa tarde, muita paz em seus lares. Seja Jesus com todos. Estou eu aí, de Obrigado, novo, Eduardo. outra vez. Pai, você tá Tá? sem a imagem, tá? Fique Já bem com tô... a tua família, tá? E nós vamos então falar agora sobre, por um acaso, médios que estejam atentos, mentalizar a Casa de João Batista, mentalizar os sofredores, para ver se a gente consegue ajudar e colaborar um pouco, ok? E vamos pedir então ao Eduardo para fazer a nossa prece, se possível, final de agradecimento. Pode ser? Tá certo. Deixa eu só beber uma aguinha, porque minha goela está seca, tá? Então vamos, gente. Vocês que tiveram a paciência de ficar aqui comigo,